Começa agora a Hora Mundial, apontando fatos e discutindo soluções. E hoje um assunto polêmico que continua dando pano para manga: a morte do brasileiro que foi espancado na Espanha. Um assunto que revoltou a comunidade. Houve manifestação, protestos, mas a pergunta é o seguinte: quem é o assassino? Quem matou o brasileiro espancado até de forma violenta na Espanha? Vamos em frente. Até quando o brasileiro vai ser alvo de chacotas, vai ter que se submeter a uma série de coisas, ou seja, insultos? É o que mais acontece. E voltando na questão da Espanha, que continua falando, o Samuel Muniz, 24 anos, ele era auxiliar de enfermagem e era um cuidador de idosos. De repente ele saiu com os amigos, foi numa discoteca, saiu dessa discoteca para fumar, aquela coisa natural, estava com os amigos e foi insultado por um grupo de espanhóis. Ele, na verdade, foi um crime de homofobia, porque o Samuel é gay, assumido, isso aí ficou em todos os noticiários, é uma informação, mas só que esse grupo de 7 rapazes se sentiram incomodados com a alegria do brasileiro e criaram uma série de eventos que desencadeou uma briga, discussão. Logicamente Samuel estava sozinho, porque na verdade ele estava acompanhado de uma amiga que recuou e os 7 espanhóis o espancaram até a morte. Socos, chutes, violência das mais inexplicáveis, um ódio latente. Isso lembra também lá em Mount Vernon, nos Estados Unidos, quando na década de 2015, por exemplo, os brasileiros sofreram uma perseguição muito grande dos negros americanos. Muitos brasileiros, na época, foram espancados, foram hospitalizados, porque eles chegavam do trabalho às sextas-feiras e os negros americanos improdutivos sabiam que eles traziam no bolso o pagamento, então eles batiam. Geralmente eram 3 que abordavam, batiam nesse brasileiro e foi um Deus nos acuda. Eu participei inclusive de uma reunião lá nos Estados Unidos com um chefe da polícia, a situação se agravou, hoje não mais, mas brasileiro sempre foi alvo de espancamento, chacota, principalmente se não fala muito bem o idioma. Isso não é o caso do Samuel, porque ele foi muito novo para a Espanha, se alfabetizou no país, falava muito bem, mas na verdade foi a sua alegria que acabou incomodando esse bando de loucos, desordenados. E agora a pergunta é o seguinte: quem matou o Samuel? Foram 7 agressores, 3 estão presos, mas eles alegam que não foram eles. Como assim? Então é uma situação, um leve trás muito... E os brasileiros, enquanto isso, eles pedem, cobram da polícia, porque na verdade, se esse evento desastroso aconteceu com Samuel, com certeza ele pode se repetir em outras situações envolvendo brasileiros. Então é um assunto assim muito delicado. O consulado brasileiro lá na Espanha se posicionou, ajudando a família de Samuel que vive na Espanha. Enfim, é um pano para mangas até achar realmente quem foi o autor direto desse espancamento que levou a óbito esse brasileiro. Tudo porque ele saiu para se divertir, saiu com os amigos uma noite que poderia ser tranquila e acabou encontrando a morte. E hoje o jovem no mundo, mesmo na Espanha, eles depois do confinamento, quando encontram uma válvula de escape, um momento para se relaxar, encontra a fatalidade. Um crime homofóbico que movimentou o mundo, inclusive autoridades da Espanha, artistas se manifestaram em favor do Samuel. Um crime bárbaro, sem precedentes e que ceifou a vida desse jovem
que tinha sonhos. Ele pretendia realizar muitas coisas, claro, mas infelizmente isso não vai ser possível. E o pai do Samuel, em declaração à imprensa espanhola, ele diz o seguinte: o que fizeram com meu filho? Meu filho nesse país só contribuiu, ajudou pessoas idosas, uma pessoa correta, pagou impostos. O que há de errado? O seu jeito diferente de ser? Mas não existe o livre-arbítrio, um direito de cada cidadão de ser? E é exatamente esse o questionamento. Mas, infelizmente, Samuel não volta mais. Entretanto, a situação precisa ser discutida. A comunidade brasileira está posicionada nessa questão e a gente espera que realmente os assassinos vão para a cadeia, porque esse crime não pode ficar impune. E para você que acompanha as nossas informações aqui pelas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, participe. A sua presença é muito importante para a nossa equipe.